Olá, eu sou Felipe Silveira. Olá, meu nome é Edson Santana. Antes da gente começar a nossa aula aberta, a gente queria apresentar para vocês um pouquinho como que funciona o nosso curso completo do Piano Talks. Na nossa plataforma, a gente estruturou didaticamente uma série de conteúdos para que você possa ter autonomia no instrumento, dividindo de forma análoga a uma árvore de conteúdos. Ferramentas básicas, escalas, ferramentas harmônicas, ferramentas rítmicas, ferramentas melódicas, literatura pianística, além dos arranjos do nosso mestre Evaldo Soares e repertório. E ainda temos o privilégio de contar com alguns professores convidados, como o pianista Christian Boudou, Marcos Abrijaldi, Eduardo Farias e Eduardo Taufik. Além das dicas de discos, entrevistas, play-alongs e collabs exclusivos. Na aula de hoje, iremos abordar a ramificação sobre o repertório. No repertório, a gente aplica todos os conteúdos ensinados na nossa árvore de conteúdos, divididos em 3 partes: nacional, internacional e música escrita, música clássica, ou aula.
Olá pessoal, meu nome é Felipe Silveira e eu sou um dos professores da plataforma do Piano Talks, juntamente com o pianista Edson Santana, e é um prazer ter você aqui na nossa aula aberta sobre repertório. A aula de hoje é um dos clássicos da música popular brasileira, chamada Anjo de Mim, dos compositores Ivan Lins e Victor Martins. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações através da figura do sino para ser avisado toda vez que a gente colocar uma aula nova aqui no nosso canal. Também gostaria de convidar você a participar do nosso grupo no Telegram. A gente tem um grupo onde a gente troca informações sobre piano, sobre as aulas abertas também. E é muito fácil de encontrar a gente está no Instagram e no Facebook. Então, fique à vontade de seguir a gente nas redes e também para entrar em contato, vai ser um prazer falar com você. A aula de hoje é uma aula... Toda vez que eu falo sobre Ivan Lins é muito significativo para mim, porque é um dos compositores que eu mais ouvi na minha adolescência, né? Gostava muito de ouvir Ivan Lins, tinha uma identificação com a maneira de harmonizar das músicas do Ivan, sempre me fascinava. Eu acho que isso vinha muito também por conta do contexto de música que meu pai faz também, que é o João Alexandre, né? Meu pai... ele tem umas composições que tem muito a cara, a influência do Ivan, então é inevitável eu acabar não gostando da influência que era a influência do meu pai musicalmente, né? E essa música em especial foi tema de novela da Globo, na época onde as novelas da Globo utilizavam temas maravilhosos de entrada, e esse tema é do grande Ivan Lins, né, com o Victor Martins, que eu já disse em aulas anteriores, para mim, um dos melhores letristas do Brasil. O Victor tem uma característica que eu acho que o Vinícius de Moraes tinha também, que era de fazer poesia de uma forma muito simples de entender, mas de uma profundidade imensa para quem ouve, né? Então você ouve as letras, não são complexas, mas tem um significado tão profundo, né? E a gente já disse isso várias vezes nas aulas, que simplicidade não tem a ver com mediocridade, né? É justamente o contrário, quando você consegue ser simples com profundidade, esse é o maior segredo, eu acho, da vida, né? É o mais difícil de fazer. Então, eu acho que o Victor Martins é um dos maiores letristas do país e a gente precisa dar muito mais honra e mérito aos nossos poetas que estão ficando em extinção, né, no Brasil, infelizmente. E essa música era uma música que eu ouvia e eu amava ouvir essa música, achava maravilhoso o arranjo do César Camargo Mariano, se eu não me engano. Tem umas cordas nessa faixa original que são lindas, tentei trazer em alguns momentos aqui algumas intervenções do arranjo do César que ele pôs, né, no original. Mas assim, é uma música que hoje eu gostaria mais de falar sobre essa questão mesmo de que a música brasileira tem a questão da música instrumental, como a Adormento, do Egberto Gismonti, ou até mesmo vários outros compositores do meio instrumental, né? Mas quando a gente fala de música brasileira, a gente fala muito sobre canção, que é uma das coisas mais bonitas, né? Então, essa maneira de abordar a canção, né? Lendo isso, por exemplo, à primeira vista, vendo como que eu posso abrir os acordes, como eu posso me comportar tocando uma bossa nova. A aula de hoje vai ter muito a ver com isso. Eu vou falar sobre as ferramentas que eu utilizei aqui. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, essas aulas abertas, a gente tem algumas aulas que são, às vezes, de ferramentas específicas, onde a gente pega uma música e aborda aquela ferramenta naquela música em específico, né? Uma ferramenta em específico, mas a gente também tem as aulas de repertório com a aula de hoje, que a gente fala sobre várias ferramentas mais aplicadas à música que a gente está pegando no dia. Então, hoje não especificamente eu vou falar sobre um assunto só, mas é interessante de ver que aquilo que a gente diz na plataforma, né, a gente tem uma plataforma organizada, né, numa analogia, uma árvore de conteúdos, que a gente traz uma ordem de estudos e mostra, através dessas aulas, na prática, como as ferramentas são aplicadas. Então, essa é a ideia da aula de hoje, tá? Então, começando aí pela introdução dessa música, que também, né, como eu já disse diversas vezes, Ivan é um tipo de compositor que não dá para você mudar a introdução ou os interlúdios ou o final. Ele é especialista em fazer introduções que às vezes são até mais fortes que a própria melodia, né? Você ouve a introdução e fala, pô, como é que eu vou tirar essa introdução? Não dá.
faz parte da música, né? Então, a introdução do Anjo de Mim, a gente tem essa melodia na nona aqui, e aí já começamos aqui pensando, né, que o piano tem a relação das regiões do instrumento. Então, essa região médio grave soa super bem essa questão. Quando eu estou tocando, por exemplo, em piano solo, eu tento pensar muito em o que eu poderia utilizar, às vezes, com baixista, mas em distribuições de dedilhados diferentes. Por exemplo, aqui eu estou utilizando forma A, né, que seria 3, 5, 7, 9, a gente fala sobre forma A e forma B. Forma A é 3, 5, 7, 9, forma B 7, 9, 3, 5 do meu acorde em questão. Normalmente a gente toca dessa forma, né, um acorde na mão direita e o baixo na esquerda, mas aqui eu estou distribuindo dessa forma porque eu vou ter que alcançar um Mi logo depois. Então, veja bem, estou pensando em forma A ainda, só que o dedilhado está de uma forma diferente. 3 notas na direita e 2 na esquerda aqui. Mas a forma A está aqui com baixo. Então, vou pensar... Eu vou ter que pensar uma nota segurando essa melodia, que é essa nota que está soando. Vou fazer a levada de bossa nova, revezando aqui com o meu baixo. Né? Seria isso aqui, ó. Essa seria a levada, né? Então, a gente sempre que vai tocar uma bossa nova tem que ficar atento a isso. A gente tem que trazer a característica da levada da bossa nova, que é do violão, mas aos dedilhados e as regiões que a gente está utilizando no piano. Esse é o maior desafio, né? E sempre com a atenção no toque, né? Então, a melodia está parada. Esse é um bom estudo, inclusive, se você quiser treinar um estudo de levada, né? Até o Eduardo Taufik fala sobre isso, sobre você prender a nota da ponta e trazer... Seja qual for o acorde, treinar essa possibilidade, entendeu? Levada de samba. Seria o meio Choruski, né? Então, um bom desafio isso. Nota presa na ponta, levada de bossa nova, revezando, pensando nesse baixo também que tem esse... E essa levada. Né? Então, treinar isso. Praticamente eu vou utilizar muito disso na música inteira, né? Então a gente tem a introdução aqui. Então, ó, a gente tem um Mi 7 aqui, eu já estou pensando em drop 2 no meio, certo? Só que a melodia está presa aqui, ó. Forma B. Aí atenção aqui, hein? Esse acorde para muita gente não é novidade, é a coisa mais básica do planeta, mas para mim isso não era tão óbvio um tempo atrás. Às vezes essa questão, por exemplo, a gente tem um Fá sustenido, aqui a tonalidade está em Lá maior. A gente tem um Fá sustenido que a priori eu não sei se na cifra do Almir Chidiac está escrito como um Mi com baixo em Fá sustenido, mas às vezes isso vem com um Fá sustenido menor. E aí, se você for prestar atenção, muitas vezes tem essa movimentação triádica que acontece com uma tríade maior um tom abaixo do acorde. Por exemplo, se a gente está em Fá sustenido, eu tenho um Mi maior sobre Fá sustenido, revezando com uma tríade maior, uma terça menor acima do baixo ou uma quarta acima dessa tríade que eu tenho, né? Então, ó, se eu tenho Mi sobre Fá sustenido, a outra tríade que a gente vai revezar é uma terça menor acima de Fá sustenido, que é o Lá maior, ou uma quarta, se quiser pensar assim, né? Uma quarta acima dessa tríade aqui. Isso aqui você vai encontrar em inúmeras músicas populares, americanas, brasileiras, que é... Inclusive o Ivan tem, né, tem uma outra música dele, que é Depois dos Temporais, que tem essa...
que é justamente o revezamento dessas duas tríades, né? Parece óbvio isso que eu estou dizendo, mas a sonoridade que isso traz é diferente de eu tocar diretamente um acorde menor. É diferente eu fazer... É bonito também, mas é diferente de fazer... Essa tríade maior de Mi sobre Fá sustenido traz a suspensão do acorde, né? Quando eu toco isso, eu não tenho terça, né? Tenho sétima, nona e quarta. Então é legal perceber esses detalhes, tá? Porque às vezes passa batido isso e faz toda a diferença. Tocar... Certo? Aqui a gente tem a melodia na 11ª, ainda tem uma forma de drop 2 de pensar aqui, né? É como se eu estivesse pegando esse acorde, jogando para cá. Também uma maneira de pensar esse acorde com 11ª na ponta, que é muito interessante, é pensar, toda vez que eu tenho um acorde menor, é pensar o baixo e terça, né? Baixo e terça, posso pôr até uma quinta se eu quiser. Mas pensar uma tríade maior um tom abaixo aqui também. Aí eu vou ter esse menor 11 também, né? Eu não gosto de pensar muito em shape, mas é uma maneira rápida de encontrar esse acorde com 11ª, tá? E aí esses detalhes de bossa nova que a gente vai ter aqui, Mi dominante, né? Novamente estou utilizando o drop 2. Para quem nunca ouviu falar o que é drop 2, drop 2 é quando a gente pega um acorde, uma tétrade, por exemplo, e joga a segunda nota de cima para baixo, uma oitava abaixo. Então aqui, ó, se eu tenho Mi dominante, terça, 13ª, sétima e nona, estou jogando a segunda nota de cima para baixo, que é o Ré, para cá, e eu tenho meu baixo aqui. Certo? Isso me dá um pouco de extensão, de região, né, do instrumento. Então estou aqui. E aí tem essa movimentação que é muito comum, da 13ª caindo para a 13ª bemol, né? E aí a gente tem um acorde maior com quinta aumentada, né? Novamente fazendo em drop 2, subindo para a sexta. E aí, ó, a movimentação triádica que eu falei, ó. Tá vendo? Mi, Lá, Mi, Lá. Pensando em versões. Se você quiser, nessa última, nota, você pode fazer um acorde dominante preparando para cair no Si novamente. Pode fazer, por exemplo, fundamental, sétima e terça. E uma tríade de estrutura superior, né, a partir da quinta aumentada. Então a gente tem, por exemplo, Fá sustenido. Essa é a quinta de Fá sustenido. Quinta aumentada seria quem? Ré. Então o Ré maior sobreposto à sétima e terça, a gente tem um acorde de tríade de estrutura superior. Lá na nossa árvore de conteúdos a gente tem uma aula exclusiva falando só sobre os tipos de tríades possíveis de estrutura superior. São 6 tríades maiores e 6 tríades menores que dá para utilizar, sobre essa estrutura de sétima e terça. Então a gente pode fazer. Só bonito, né? Você pode até trazer um ornamentozinho aqui. Aí começou o tema. Certo? Então, introdução, sem segredos, né? A gente tem a exposição da intro 2 vezes, mas como vocês puderam perceber, melodia super forte, difícil de modificar, né? Se alguém vira para você e fala assim, eu gostaria que você fizesse um arranjo de Anjo de Mim, do Ivanins, aí você ouve a música que você não conhece,
você ouve a música pela primeira vez, como que você consegue mudar uma introdução dessa, né? Tem que ser muito forte a característica melódica para trazer uma modificação de algo como isso, né? Recentemente, alguns meses atrás, a gente fez uma live, tá lá no nosso Instagram do Piano Talks, com o Thiago Costa, e a gente estava conversando sobre o Jobim também, que a gente conversou sobre a questão do zelo do Jobim, né, em fazer essas vozes, as movimentações de vozes nas canções, e o Thiago Costa trouxe um momento lá, uma curiosidade, que ele falou, o Jobim odiava os arranjos que faziam das músicas dele, e aí dá para entender pelo sentido de que, não que o cara fosse arrogante, né, justamente o contrário, é que o Jobim passava tanto tempo pensando o que seria a melhor movimentação de voz e tudo mais, que alguém modificar aquilo é como se viesse e tirasse aquele tempo, né, que a pessoa ficou debruçada ali para achar a melhor estrutura, a melhor voz e tal. Então eu sinto que as introduções do Ivan são meio parecidas nesse sentido, é difícil, né, difícil mudar isso. Aí começou a música, né? Então a gente tem a melodia aqui. Esse acorde, por exemplo, vem de uma aula nossa sobre a junção de pares de tríades, né? Que a gente tem, que o mestre Russell Ferrante ensina, que é você juntar duas tríades, né? Aqui no caso estou juntando Ré e Mi, Ré e Lá, perdão. E elas formam esses shapes, né, diversos aqui, e isso pode ser utilizado, por exemplo, esse Ré e Mi, esse Ré e Lá podem ser sobre Si. Então soa super bonito, então a gente pode fazer... Certo? Tríade de estrutura superior, novamente no Fá sustenido. E aí esse Fá diminuto, ó, subindo, né? Então até agora a gente está em Lá, a gente teve uma movimentação super comum, né, usual, que é 2, 5, 1, 6, né? Então 2, 5, 1. Agora o 6. 5. E agora também há uma subida que é usual, que é do diminuto aproximando para o sexto grau. E aí o grande lance é como distribuir esse diminuto, né? E aí essa distribuição é um acorde que a gente gosta muito de falar sobre, que é do grande Bill Evans, né? O Bill Evans, não sei se é da autoria dele, mas ele utilizava muito, que é a gente enxergar o acorde diminuto, certo? E aí esse shape é muito interessante, ó. Eu vou partir agora, a gente tem Fá diminuto, mas eu vou inverter para o Ré aqui no grave, certo? Continua sendo Fá diminuto, só que eu estou começando de Ré. A gente vai subir a quinta diminuta para a sexta ou 13ª bemol, certo? E a gente vai tirar essa segunda nota de baixo para cima, que seria o Fá, certo? Só que olha que engraçado, essa nota que eu vou tirar vai ser a primeira da minha mão direita. E aí, o mesmo shape que a gente tem na esquerda, a gente vai fazer na direita, ó. A gente tem uma quarta aumentada e quarta, percebe? Ó, intervalo de quarta aumentada, se eu fizesse Sol seria quarta aumentada. Então, do primeiro para o segundo é uma quarta aumentada. Depois, do segundo para o terceiro é uma quarta justa. Então eu vou pegar essa nota que eu tirei, que era o Fá, vou fazer uma quarta aumentada, essa quarta justa seria essa, quarta aumentada e quarta justa, né? Quarta aumentada, quarta justa, quarta aumentada, quarta justa. E a gente pode ter isso sobre todos os acordes também. Só que é interessante utilizar isso no sentido da canção, né? Certo? Chegamos em Fá sustenido menor.
preparação para o quarto grau. Agora a gente vai para Ré maior. Estamos em Lá, preparamos agora para cair em Ré. Chegamos em Ré, certo? Drop 2. Drop 2 de novo. Tríade de estrutura superior. Um tom acima, ó. Fundamental, sétima e terça, temos a tríade de Lá maior. E agora uma sequência de dominantes, né? Partindo de Dó sustenido, como se fosse o terceiro grau aí se fosse menor, seria o nosso terceiro grau de Lá, né? Mas ele faz dominante aqui no caso. E essa progressão que é super manjada da Bossa Nova, que é a 13ª caindo até a nona, e aí nona bemol, né, que é... Vai ter muito isso na Bossa Nova, certo? Então, toda vez que a gente tem um sus, onde a gente tem uma tônica na ponta, eu gosto muito de usar esse formato de acorde aqui, que é quartal na esquerda, e uma tétrade menor, um tom acima, ó. A gente vai ter nona, quarta, 13ª é fundamental. Aí a gente tem... E aí dá para usar a tríade de estrutura superior. No caso aqui do Dó sustenido, a gente vai ter a quinta aumentada, que já tinha utilizado num acorde anterior, ó. Quinta aumentada, Lá. Então, drop 2 em Fá sustenido aqui. E aí, essa caída que é super utilizada também, que ó, se a gente for parar para pensar, eu estou fazendo um drop 2 aqui, certo? Quer dizer, não. Não estou fazendo um drop 2, perdão, gente. Estou fazendo uma tríade. Um tom abaixo, né? Então, né, seria drop 2 se eu colocar essa nota aqui, né? Por quê? Se fosse essa nota, se fosse a 13ª aí de Fá sustenido, é como se eu tivesse jogado um Mi para baixo e ia ter um drop 2, certo? Mas eu vou até voltar atrás, não fazer drop 2, vou fazer a tríade mesmo de Mi, porque tem essa movimentação que é super manjada, ó. Então a gente está vindo de Dó sustenido. Agora tríade de Mi maior. E agora essa tríade de Mi maior vai cair meio tom. Quando eu caio meio tom, o que eu tenho? Terça, 13ª e nona bemol. Né? Então a gente tem... Certo? Soa super bem isso aqui, certo? Bom, e aí a gente tem essa parte da melodia que vai para Dó sustenido aqui. Então a gente está vindo aqui do... Preparação... Ré, tríade de estrutura superior, chegamos aqui, né? Aqui, essa parte seria o mais usual pelo campo harmônico aqui, pensando em Lá maior. Esse Dó sustenido, o normal seria ser menor com sétima, mas a gente sempre tem a possibilidade na música popular de ter um adiantamento de um acorde do seu 5. Todo acorde possui o seu 5. Então você pode preparar o acorde que for com um dominante, né? Então, no caso aqui, ele transformou o Dó sustenido em menor em um acorde dominante, preparando para cair em Fá sustenido. E esse ciclo pode ser infinito, entendeu? De dominante em dominante. E o que é rico nisso? Quando você faz um acorde dominante, você tem muito mais possibilidades de movimentação de vozes, né? De nona e quinta. Então, aqui no caso, a gente está fazendo um sus, que uma maneira que eu gosto de fazer quando a melodia da ponta é a própria fundamental é abrir quartal na mão esquerda e na mão direita abrir uma tétrade menor. Ó, a gente acaba gerando nona, quarta, 13ª e a própria fundamental. E aí essa caída clássica da Bossa Nova, né, que é... Então a gente tem sus, abaixei a quarta para a terça na mão esquerda, e aqui eu posso ter uma estrutura, uma tríade de estrutura superior. A mesma que a gente utilizou agora há pouco, que é da quinta aumentada, ó. Quinta,
aumentada, seria Lá maior. Drop 2, certo? Fá sustenido sus, né? Ó, 4, 13, 7, 9. Joguei o Mi para baixo. E aí desço. Ainda aqui a minha 13ª para 13ª bemol, a 4ª para terça, a nona. E essa caída de voz é muito característica da bossa nova. Bem utilizado, tá? E aí o que é impressionante nesse momento é que a melodia nos leva a pensar que ele vai finalizar o acorde em Si menor, que seria o óbvio, né? Isso que a gente está esperando. Mas ele utiliza um acorde menor, meio tom acima, né? Porque a gente já conversou sobre isso em outras aulas. Toda vez que a melodia está na terça, seja menor ou maior, é bom utilizar isso, claro, com uma certa cautela, né? Uma certa quantidade para não ficar muito enjoativo, mas sempre soa uma surpresa, que é utilizar um acorde menor, meio tom acima. Então, se a gente cai na terça menor de Si, a gente pode fazer Dó menor. E essa terça menor se transforma em nona do acorde meio tom acima, certo? Então, aqui ele tem... Aí sim ele cai em Si menor, certo? Então, ele traz essa surpresa. Certo? Uma maneira aqui legal de abrir esse acorde você pode fazer um 3/7 na mão esquerda e fazer uma tríade maior, um tom abaixo, Si bemol maior. E aí depois, em seguida, esse Fá 7, fundamental sétima e terça, né? A gente sempre fala muito aqui no Piano Talks da questão de que quando a gente está tocando piano solo, muito do que se utiliza de mão esquerda é fundamental terça e sétima ou fundamental sétima e terça. Quando você quer ter essa base do acorde soando na sua mão esquerda, isso é uma das coisas que a gente mais utiliza, né? Então, você vai ouvir isso muito também em gravações aí de pianistas do âmbito do jazz, da música popular brasileira também, utilizando muito essa formação para piano solo, tá? Então, depois dessa progressão de 2-5-1, de Dó e Fá, que é uma surpresa, aí sim ele cai no acorde que seria esperado. Si menor, só que aí a caída clássica do Ivan Lins, né, que a gente caiu no Si menor, que seria o acorde esperado, aí ele põe o baixo na sétima e conecta até o 2-5 para o sexto grau. Só que o que é interessante é que sempre o Ivan faz isso. Sempre que a melodia permite, o Ivan faz isso. Ele faz, ao invés de conectar Si menor com baixo em Lá e aí Sol sustenido, né, o acorde menor, baixo na sétima, ao invés de ele fazer isso, ele aproveita esse gancho para tornar esse baixo na sétima, essa movimentação, em um novo acorde menor. Certo? E a gente volta ao A. Então, super característico do Ivan isso aí, tá? Então... E aqui, pensando no fundamental sétima e terça, mesma formação que eu utilizei em Dó sustenido sus. Voltamos à exposição do A, típico da canção brasileira. Igual. E aí uma coisa que eu fiz aqui na segunda vez da exposição, né, porque eu vou fazer essa explicação, mas não utilizando a forma inteira e voltando, porque eu estou explicando as partes, depois a organização da forma é simplesmente tocar a forma, certo? Mas uma coisa que é interessante é toda vez que você for tocar uma música, uma canção, assim, você trazer uma surpresa.
numa volta, em algum momento trazer algum acorde que você não está esperando. Então, a gente tinha feito anteriormente um Fá diminuto subindo para Fá sustenido menor, certo? E fica interessante, a melodia caiu aqui na quinta, transformar esse acorde menor em maior. Então, e esse acorde aqui, ó, poderia ser um quartal perfeito a partir da sétima, olha só, sétima e quartas. Aí eu vou ter terça, décima terceira, no caso aqui, porque a gente vai ter sétima, né? Então, sétima, terça, décima terceira, nona e quinta, certo? Perdão. E aí uma maldadezinha aqui que é legal de fazer, a melodia na hora que vai pro Ré maior faz... Certo? E aí eu não sei se eu já vi alguém ou se isso realmente é coisa que eu sempre ouvi, mas eu sempre ouvi um cromatismo chegando até essa quinta, você pode utilizar isso. Isso é bem manjado na real, né? E aí trazer um pouco de atraso para essa caída. Então você pode fazer... E deixar essa nota presa da ponta, né? Então, tipo... O Edinho que fala muito sobre isso também, possibilidades de nota presa, né, junto com essas vozes, né? Você pode repetir ou só trazer uma vez, né? Parece bobagem isso, mas traz um lance legal ali, traz um detalhezinho, são coisas bobas, mas que trazem um sentido especial na hora da exposição. Então, sus. E aí a gente chegou no especial. Na hora da música original, nessa reexposição, tem um descanso nesse Dó menor que seria a nossa surpresa harmônica, né? Então, a hora que ele faz... Aí as cordas fazem justamente essa caída de arpejo que é clássico no drop 2 aqui, né? Caindo da nona, sétima, quinta e terça. Isso aqui é um exercício de arpejo com drop 2, você pode fazer. Se você quiser pegar o gancho ainda de fazer dessa caída, a hora que cai em Mi bemol, você pode fazer meio tom acima do que seria o Fá. Então você pode fazer... Certo? Fica lindo também. Né? Normal, como a gente fez. E aí a diferença agora é que anteriormente, né, para voltar ao A, a gente sempre fazia Fá sustenido menor, quer dizer, Fá sustenido dominante para preparar para Si menor. Só que no caso agora a gente vai ter um Si7 para esse especial, essa sessão no final, né? Então a gente tem e essa vozinha que sobe da quinta até a 11ª aumentada. Tá? Então a gente tem... Se você quiser, pode subir ainda essa 11ª aumentada para a nossa quinta aqui de Si, e aí subir essa terça para a quarta. Que aí a gente vai ter essa vozinha aqui, ó. Certo? E aí, a primeira vez que a gente toca a exposição da música, a gente tem essa melodia aqui, ó. Si menor, estou usando quartais aqui.
Ré7, Dó sustenido menor, Fá sustenido menor. Repete isso aí sempre 4 vezes. Aí na quarta vez a gente tem um Si menor, um dominante para o sexto grau, e aí essa movimentação de tríades para a reexposição, certo? Então, na primeira vez a gente tem aí quarta vez, Si menor, Fá sustenido menor. E aí aquela, certo? Mas na última vez a gente repete 4 vezes essa melodia. Certo? Terceira vez. E aí entra uma segunda seção dessa parte aqui, que seria essa melodia. Certo? Si menor. E aí eu gosto de fazer esse ornamentozinho aqui. Então, olha que interessante. Esse final, ele chama esse motivo melódico novamente, né? Motivos fortes melódicos que o Ivan cria, que depois para tirar é uma complicação. E aí o que é legal é que, por exemplo, no contexto de canção brasileira, você poderia solar sobre a forma inteira se você quisesse. Tá tudo certo. E vai soar bem também nessa forma, mas normalmente como as formas são grandes, às vezes não é o melhor momento você solar sobre a forma para uma reexposição, né? Às vezes é legal pegar um momento onde tem um especial como esse, e aí você começar a solar só no final da música, tá? Então aqui você tem esse momento que, se você ainda estiver tocando com um quarteto, por exemplo, com um sopro, ou com um guitarrista, um dos dois pode segurar esse motivo melódico, né, por trás do groove, e você pode ficar solando sobre isso. E nesse momento, inclusive, a música esquenta um pouco a bossa nova aqui para uma levadinha que é meio... que a gente vai encontrar nas coisas dali, que é... esse... que é uma coisa muito característica do Ivan também, né? Então, esse momento é um momento que alguém pode estar segurando... E alguém solar. E a coisa toda aí acontecendo, tá? Então, é interessante também falar sobre isso, sobre a questão de que a canção tem espaço também para a música instrumental, talvez não seja sobre a forma inteira, mas tem o seu espaço também, tá certo? Então, é importante achar esses momentos de bom senso, no sentido de ter o zelo de expor a melodia e achar o momento adequado para você poder trazer um improviso, alguma coisa ali, uma sessão, né, com um trio ou solo, seja qual formação for, certo? E aí, nessa última vez, a gente tem a chamada... e termina em Fá sustenido menor, certo? Então, quando você for terminar a música, você tem essa chamada melódica
que o Ivan já deixou ali, já mastigado, preparado para quem quiser tocar, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida em qualquer parte da aula, caso vocês queiram perguntar qualquer coisa, por favor, fique à vontade para escrever aqui nos comentários ou entrar em contato pelo Telegram ou nosso WhatsApp também, no nosso site www.pianotalks.com.br. Você encontra lá o nosso contato do WhatsApp. Você fala diretamente com a gente está à disposição. E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, compartilhe com seus colegas e a gente se vê. Até a próxima, boa semana e bons estudos.